E conheço a carreira do senhor está brigando não só pelo senhor, nem só pelo partido, pelo povo de Uberlândia. Porque, olha, não está tendo jeito em Uberlândia mais de falar da nossa política, mas o senhor é uma pessoa diferenciada, uma pessoa séria, o senhor quer buscar, o senhor que teve mais de 1.800 votos, né? O senhor falava ali, é verdade, eu fui ver, tem gente lá que está com 1.200, 1.100 votos, está lá na Câmara Municipal. Mas o senhor busca aí esse lugar que poderia, claro, ser do senhor por justiça, é isso? Bom dia, Lorival, bom dia, Divino, bom dia, ouvintes da Rádio Vitoriosa. É uma satisfação voltar a esse microfone, quero agradecer o espaço para poder prestar informações de interesse público, é esse o meu objetivo. Bom, eu começo, Lorival, pontuando rapidamente o seguinte... Fica à vontade, que o senhor tem o tempo que o senhor quiser. Eu começo pontuando o seguinte, quando eu registro que tive 1.887 votos em 2016 e que essa votação é superior àquela que 6 ou 7, talvez 8, somando os vereadores em exercício e aqueles que hão de ser chamados, já deveriam ter sido chamados, que é uma votação superior a esse número de mandatários já em exercício ou por entrar em exercício, não é uma crítica ao nosso sistema proporcional de votos, não. Eu não sou favorável a essa ideia de distritão, porque, na verdade, todo mundo que disputa uma eleição, em tese, deveria expressar, Lorival, um programa, uma concepção, uma proposta coletivamente construída. O problema é que no Brasil, uma boa parte dos partidos, não é o caso de todos, são legendas de aluguel para coronéis da política. Isso. Não é verdade? É verdade, é verdade. E aí o sujeito se elege por um partido e daqui a pouco ele já muda de camisa, já vai para o lado oposto de acordo com as conveniências. Então eu acho muito importante que nós, a médio e longo prazo, atuemos na direção de uma reforma política, Lorival. Mas isso não é do âmbito do vereador, é do âmbito de um deputado federal, de um senador, de uma senadora. Então, esse é o primeiro registro que eu quero fazer. O que acontece? Em 2016, a coligação PDT e PCdoB, e nós estamos falando de dois partidos do mesmo campo político. Os trabalhistas históricos, aqueles que vêm de Leonel Brizola, né? E os membros do PCdoB. O PCdoB é o partido mais antigo do Brasil, fundado em 25 de março de 1922. Nós não nascemos ontem. Ficamos muito tempo na clandestinidade porque ainda existe uma desinformação muito grande sobre o sentido da nossa concepção comunista, né? Muito bem, nós fizemos uma coligação para disputar uma vaga na Câmara Municipal com o PDT. Eu fui o autor da carta de lançamento dessa coligação. Eu não mudei de lado. Eu continuo fazendo política no sentido amplo da expressão o tempo todo com a mesma perspectiva. No caso do âmbito municipal, da defesa de um SUS, um Sistema Único de Saúde decente para todo mundo, que nós tenhamos no município de Uberlândia uma gestão pública da saúde pública, que nós tenhamos escolas municipais geridas pelo poder público. Não por organizações supostamente não governamentais que vivem, Lorival, às custas de 5 milhões, 3 milhões de dinheiro público. Eu duvido que uma escola pública municipal, gerida por uma gestão pública, tenha esse valor por ano. Não. Eu quero saber o que está por trás disso. Então, esse é o meu horizonte. Naquela oportunidade, a coligação produziu o seguinte resultado. Vereador Márcio Nobre com a maior votação, vereadora Flávia Carvalho abaixo dele, primeiro suplente o senhor Murilo Ferreira, segundo suplente eu, na condição de único integrante do PCdoB nessa ordem aí. Professor José, eu não sabia do José. Edilson José Gracioli, exatamente. Então, que é nosso professor da Universidade Federal de Uberlândia. Por favor, professor. E aí o que acontece? Entre a diplomação à vida resultante da eleição de 2016 e hoje, muita água rolou debaixo da ponte. Por exemplo, o senhor Márcio Nobre e o senhor Murilo Ferreira foram expulsos do PDT. Sabe por quê? Por infidelidades, no plural, partidárias.
Nossa, teve que ter O 70 por PDT hora. os expulsou por infidelidades partidárias. No caso do Murilo, a ele foi dado o direito de, em 48 horas, recorrer na instância partidária dessa expulsão. Não o fez. No campo do direito, quando diante de uma peça desse tipo nada se fala, está sendo praticada a chamada anuência tácita. Para o ouvinte entender isso de maneira mais simples, é a concordância silenciosa. Quem cala, consente, não é o ditado popular? Claro. Quem cala, Então, o vereador, o suplente Murilo não exerceu esse direito. Bom, se o PDT solicitou ou não a cassação do diploma dele, eu não posso responder, porque eu não sou do PDT, eu sou do PCdoB. O que eu fiz, de fato, foi, eu interpus junto ao TRE, em Belo Horizonte, um pedido para ser guindado, elevado à condição de vereador, em face dessas duas expulsões que ocorreram. Isso é de domínio público. Nós estamos hoje diante de uma situação na qual a primeira atitude que temos que ter é a da serenidade. Nós somos pelo Estado Democrático de Direito, pelo devido processo legal, pelo amplo direito de defesa de todo mundo que é investigado. O que tem que ser presumido, Eu disse só um minutinho, mas já tá fora da cadeia, viu, gente? Então o professor tem que ter investigado. Então já colocou lá, já fez a denúncia, agora eles vão ficar fora de ser investigados, isso que o senhor falou. Exatamente, porque não se pode usar da prisão preventiva como antecipação de pena. As medidas cautelares determinadas pela Justiça em relação a todos que tiveram a soltura até o julgamento do pedido de habeas corpus, eles obtiveram a soltura em caráter liminar. Eu defendo isso. Sim, eu acho que todo mundo tem o direito de fazer a sua defesa de maneira ampla. Agora, nós não podemos, por outro lado, fazer de conta que denúncias importantes não foram feitas. No dia 14, há 2 dias, portanto, hoje é quinta-feira, na terça-feira, eu apresentei ao GAECO um ofício, um documento de informação. Que informação eu prestei ao GAECO? Eu prestei ao GAECO, em primeiro lugar, a informação de que a imprensa, aqui eu vou falar o nome do jornal, acho que não tem problema, né? Nenhum, aqui pode o falar. Diário de Uberlândia. Aqui não processa quando fala, não. Tá certo, né? A palavra que não foi caçada ainda, né? Foi, não. Os coronéis querem caçar a palavra. Não, mas já caçaram aqui. Caçaram, né? Quando já falou que o homem era o rei do gado, ele queria que eu fosse preso, o Potinho ser preso. Mas tudo bem, então, nós ganhamos. Então veja bem, no dia 14 eu protocolei no GAECO um ofício trazendo ao conhecimento dele 2 informações fundamentais. Primeira delas, o proprietário de uma das gráficas que estão sendo investigadas, num depoimento complementar, ele já havia dado um outro depoimento, teria dito, eu digo teria, Lorival, porque eu não havia assistido até aquele momento o vídeo. Eu só fui ver esse vídeo ontem no Chumbo Grosso. E hoje foi repetido pelo Chumbo Grosso também. Esse aqui, quer ver? Eu já toquei esse aqui na segunda-feira. Quer ver, professor? É esse mesmo, quer ver? Renato, naquele dia ficou faltando questioná-lo a respeito do vereador Murilo Ferreira Alves. A emissão de 2 notas fiscais para ele no fevereiro e março de 2018. Esses serviços foram prestados para o Murilo? Não. Nenhum serviço? Nenhum. O senhor só cedeu a nota? A pedido da Flávia Carvalho. A Flávia pediu. E o senhor fez as notas em Fez nome pra dele? ele, falou que passava lá para acertar e não acertou. O senhor apresentou aqui várias planilhas, né, de vereador por vereador, indicando quais foram os serviços feitos e o que não foi executado. O senhor confirma que entregou essas planilhas? Confirmo. O senhor o senhor checou lá na sua produção, na sua contabilidade e pôde planilhar? Aí a gente teve um tempo melhor hábil para dar uma afirmação mais concreta para o senhor. Então, é esse então veja vídeo. bem, é esse vídeo. Então, o que eu informei ao GAECO? Eu, inclusive, não sou autor de denúncia alguma. De maneira alguma. Eu informei ao GAECO que a imprensa estava veiculando a informação de que o proprietário dessa gráfica, o senhor Renato, num depoimento complementar, acrescentou
a informação de que, em relação ao senhor Murilo, também teria havido a prática da expedição de notas ideologicamente falsas. Isso quem diz é o proprietário da gráfica. É verdade. E eu também informei no mesmo documento ao GAECO, Lorival e ouvintes, que num vídeo que está no Facebook do senhor Murilo, o autor é o próprio senhor Murilo, ele confirma que depositou os cheques dessas duas notas na conta da vereadora Flávia Carvalho. E que teria feito o pagamento à gráfica em dinheiro, reproduzindo um modo de operar que é comum a todos os investigados e que o GAECO vai demonstrar ou não que se tratou de ilicitude. Essas foram as duas informações principais. Eu ainda acrescentei duas informações secundárias por meio do meu advogado. O vereador, suplente de vereador, que perdeu essa condição por ter sido expulso do PDT e não se filiado a um outro partido, porque a Constituição Federal diz que uma das condições, Lorival, para alguém ser eleito é estar filiado a um partido. Artigo 14 da Constituição Federal. Ora, por que alguém, para ser eleito, tem que estar filiado a um partido e para ser empossado e exercer o mandato não precisa estar filiado? Pois é. Isso é passível de discussão na Justiça. E se o vereador Carrijo nomear como suplente da doutora Flávia Carvalho o senhor Murilo, eu vou judicializar a questão e lá na Justiça nós vamos resolver essa pendenga. Esse protocolo feito no GAECO trouxe à luz do dia uma informação complementar. O senhor Murilo, quando era secretário do ex-prefeito Gilmar Machado, porque ele já esteve com esse grupo, agora está nesse outro. O vereador, o senhor Murilo, ele foi condenado em primeira instância. Eu quero deixar claro, porque ele já está dizendo que ele vai processar todo mundo que falar mal dele em todos os lugares. O Murilo eu tenho. O Murilo, o senhor gosta, o senhor é advogado e bom, o senhor gosta de processar os outros, hein, senhor? Deixa então o que acontece? Ele foi condenado em primeira instância por uma série de crimes no exercício da secretaria pela qual respondia na gestão de Gilmar Machado. Ele obteve reversão dessa sentença em segunda instância. Eu quero que fique muito claro isso. Em segunda instância ele reverteu, mas o Ministério Público interpôs um recurso ao TSE. Então é algo ainda sub júdice, portanto não há condenação quanto a isso. E nós estamos aí na expectativa, porque também já começou a circular essa informação, de que haja investigação envolvendo um outro esquema, acho que eu vi aqui, inclusive por você, as chamadas rachadinhas. Foi, as rachadinhas. Tá aí. E uma das coisas de que o senhor Murilo, à época, foi acusado, depois ele reverteu em segunda instância, aguarda-se o pronunciamento do TSE, é de que, junto a assessores da secretaria, ele teria praticado algo parecido. Bom, eu quero dizer, então, que o meu objetivo com essa última representação ao GAECO foi o último movimento que eu fiz de natureza formal na direção de eu ser empossado na vaga da vereadora Flávia Carvalho. E aí é preciso citar a morosidade com que o presidente interino da Câmara Municipal, o senhor Antônio Carrijo, tem agido nessa questão. Ele, em primeiro lugar, de posse já do 7º mandato, ele conhece o regimento da casa. Conhece bem. Ele não pode alegar desconhecimento disso. E ele sabe perfeitamente que uma sessão especial para serem lidas as renúncias não precisa de quórum qualificado, Lorival. Com qualquer número de vereadores se faz. Eu não sei se ele foi orientado ou não pela Procuradoria Jurídica da Câmara para esperar orientação do GAECO. Ele, como presidente de um poder instituído, está obrigado a observar a legislação e o regimento da casa. Talvez, professor, não tenha sido pelo procurador. Eu não sei se foi. Mas a informação que eu tenho, a gente dá a informação aqui, e por isso nós somos líderes de audiência. Nós não inventamos nada aqui, porque mentir o senador põe pra rua mesmo e pronto, acabou. Não mente, não.
Vocês têm todo o amparo dos nossos advogados, mas fala a verdade. A informação é que já está tudo certo para o Murilo tomar posse e que vai ser até o líder do prefeito. Então, isso aí veio lá de cima, lá, o Carriça, segura isso aí, companheiro. Não deixa o Graciano. Porque eu tenho certeza, Uberlândia, presta atenção. Eu tenho certeza que se esse homem aqui assumir a Câmara Municipal, nós, o povo, vamos ter voz lá dentro. Porque hoje nós temos muito pouco voz lá dentro. Lá nós somos chutados, não somos nada. Pois é, e o presidente interino, ele recebeu, Lorival, no dia 17 de dezembro, uma declaração do presidente municipal do PDT informando-o de que o suplente a ser convocado para a vaga da já renunciante Flávia Carvalho seria eu e não o Murilo, explicitando esses argumentos todos que eu estou trazendo aqui. No dia 19 de dezembro, eu apresentei um requerimento com toda a fundamentação jurídica da mesma demanda, ou seja, qual demanda? Que fosse realizada uma sessão especial para a declaração da renúncia da vereadora, da já ex-vereadora Flávia Carvalho, e que eu fosse o convocado. Pergunta se esse requerimento foi respondido. Não foi. Até hoje, né? No dia 6 de janeiro, eu interpus uma notificação extrajudicial nos mesmos termos. Também não foi respondido. Então, neste momento, nós estamos aguardando. Parece que a sessão especial de leitura das renúncias ocorrerá, não sei se amanhã ou na próxima sexta-feira. E no dia 3 de fevereiro está prevista a sessão, a primeira do ano, em que os suplentes serão empossados. Eu assumirei o mandato, seja convocado para qualquer uma das vagas. Seja do vereador Márcio Nobre, que está afastado, portanto pode inclusive ter a perspectiva de retornar ao mandato, embora seja muito pouco provável isso, mas isso não cabe a mim dizer. Seja na vaga que me parece correta, a da vereadora Flávia Carvalho. Eu quero fazer um comentário dizendo o seguinte: parece que as articulações querem inclusive levar o senhor Murilo à mesa diretora da Câmara Municipal. Que é isso? Além de líder do prefeito? O que, já que ele não está condenado, não há uma sentença, ele não está na ficha limpa, e ele tem o diploma de vereador, em caso de suplente, melhor dizendo, em caso de ser convocado, aí ele pode até assistir esse direito. Mas a pergunta que eu quero deixar para o ouvinte da Educadora é a seguinte. Não, é Vitoriosa. Desculpa, é porque o da senhor Vitoriosa. O senhor lembra de mim, Educador só toca música. Exatamente, hoje. Não, desculpe a falha aqui. Que isso? O que eu quero deixar para o ouvinte da Vitoriosa é o seguinte. O Legislativo Municipal hoje está muito fragilizado, Lorival. Demais. Porque ele tem muitos flancos de questionamento. Ele é investigado. Nós queremos que essa situação continue ou precisamos dar uma virada dentro da legalidade? Eu não defendo nada na ilegalidade. Aliás, eu não sou investigado a nada. Por nada, né? Eu sou professor público federal da Universidade Federal de Uberlândia há 26 anos, na qual ingressei por concurso público. Antes disso, já havia trabalhado 6 anos, quase 7 anos, na rede pública em São Paulo. Fui funcionário de carreira concursado na Câmara Municipal de Jundiaí, Estado de São Paulo. Eu não tenho sobre mim nenhum processo, não é nenhuma condenação. Eu não tenho sequer um processo. Eu não posso falar isso, eu tenho processo do Odelmo em cima de mim. Nossa, tem uns 4 aí, mas tudo bem. Então nós queremos que o Poder Legislativo recupere a sua dignidade. Tá difícil, professor. Tá difícil. Olha, eu ando muito... Eu vou te ser sincero. Esse povo aí pode até voltar para a Câmara Municipal. Todos aí. Mas eles não vão ganhar no voto na urna não, viu? Já tô adiantando aí. Então o meu compromisso, Lorival, ouvintes da Vitoriosa, é com o exercício da representação política séria. Eu tenho lado. Aquilo que eu defendi como bandeiras propostas na campanha, tem que seguir, né? Eu vou observar. Na campanha eu falei o quê? Que eu teria 3 eixos se pudesse exercer o mandato. Saúde pública com gestão pública, defesa do SUS, e aqui eu não sei se todos os ouvintes sabem, mas Uberlândia
recebe do SUS um valor menor do que deveria receber por procedimentos de alta e média complexidade, sabe por quê? Por quê? Porque no início dos anos 90, quando o SUS foi criado após a Constituição de 88, o então prefeito e o seu secretário de saúde subestimaram o teto desses gastos. Uberlândia recebe per capita, por indivíduo na população, menos do que Juiz de Fora para procedimento. Qual parlamentar, você já tinha ouvido isso, Lorival? Não tinha. Qual parlamentar, nesses anos todos, Nunca ouvi. nesses 30 anos, levantou a bandeira da revisão dos valores? O meu mandato estará na Câmara Municipal a serviço disso. O segundo eixo da minha plataforma foi educação e direitos humanos. Olha o que está acontecendo. Uberlândia já está servindo de laboratório para terceirizar a gestão das escolas públicas para ONGs. Pode o negócio. E que vão 5, 3 milhões, 8 milhões para isso. E o último eixo da minha campanha na época foi direito de acesso à cidade e à cultura. Nós temos muito o que fazer quanto a isso. Eu lamento profundamente que a gestão passada, à frente da qual esteve o Gilmar Machado, não tenha alterado a planta de valores do IPTU no sentido progressivo disso. Quem tem uma pequena propriedade tem que estar isento do IPTU ou pagar percentuais pequenos. Paga igual quem tem. Agora, quem tem grandes glebas paradas para especulação imobiliária, é preciso que ocorram duas coisas. A prefeitura tem que ter no seu site a informação sobre grandes glebas que sonegam o IPTU. Nós temos direito de saber quais são os grandes barões da propriedade do solo urbano que fazem disso apenas valorização da sua riqueza. E nós precisamos de uma reforma do IPTU, porque o IPTU, Lorival, é o grande tributo municipal para realizar a justiça social. É verdade. E nós vamos continuar o quê? Aceitando que proprietários de grandes quantidades de terra não paguem o IPTU que deveriam pagar? Do IPTU vem recursos que faltam para muitas coisas do município. O meu mandato estará a serviço disso tudo. Eu não posso aceitar que, nesse momento, aquilo que veio das urnas, da soberania popular, inclusive a minha condição de suplente, seja sonoramente ignorada por quem deveria defender o regimento da casa, por quem deveria observar o que nele está previsto. Essa, portanto, é a minha fala de indignação. Eu não preciso... Mais alguma coisa, professor? Não, eu quero só registrar Sabe mais por um quê? aspecto aqui. Que aqui o povo fala, mas o senhor é um suplente vereador e tem 99%, o senhor tem o direito de assumir para defender o povo. Então aqui nós... porque... O prefeito não fala porque não quer falar, porque aqui nós damos espaço para todo mundo. Professor, para terminar, da minha parte, claro, o senhor tem certeza que o senhor vai assumir o mandato ou possivelmente no Márcio ou do Murilo? Olha, a seguir o que está previsto na legislação e o atual estado de coisas, sim, eu tenho certeza. Tá bom. Eu tenho essa certeza e esse compromisso de exercer o mandato com muita... Então, em tese, Lorival, eu poderia acumular as atividades na Universidade Federal de Uberlândia e o exercício do mandato, acumulando também os salários. Então não vai fazer isso? Não vou fazer isso. Eu vou me licenciar da universidade. Eu já estou devidamente informado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da atual administração da UFO, que tem sido muito correta. Eu já estou devidamente informado de tudo que eu tenho que fazer para, no momento em que for convocado e empossado, pedir licença da UFO, e aí me caberá a escolha. Eu vou me licenciar da UFO, eu posso escolher entre o salário da Câmara ou o salário da Câmara não, porque vereador,
ele recebe uma remuneração, não é salário. É remuneração? Tá? Eu posso escolher entre a remuneração da Câmara Municipal e o salário da universidade. A escolha já está feita. É? Eu escolherei o salário da universidade. Porque para mim, Mas mandato, e esse salário do vereador? não vou receber. Vai ficar na casa? Eu não custarei para a Câmara Municipal de Uberlândia, no que diz respeito à remuneração, 1 centavo. E eu não estou fazendo isso por demagogia. Eu estou fazendo isso porque, para mim, mandato não é profissão. Defendo, sim, que vereadores tenham remuneração. Você sabe, Lorival, a origem do terno e gravata como traje necessário para entrar em plenário? Eu vou contar para o ouvinte. Conte, então, que eu não sei. No século XIX, somente homens de grandes propriedades podiam votar e ser votados. Foram as lutas sociais, as lutas operárias do século XIX que conquistaram a duras penas o voto universal, e na verdade esse voto universal só veio depois, porque o voto das mulheres demorou mais muito, ainda né? a ser obtido, e conquistou-se também o direito de ser votado, quem não era da burguesia, quem não era da aristocracia, e também o direito da remuneração dos mandatos, porque senão só gente endinheirada pode ocupar É cargo. verdade. Então, eu defendo que os vereadores tenham remuneração, mas eu quero aqui dar em primeira mão para você um anúncio. Sim. Um dos projetos que eu apresentarei exercendo o mandato será o de alterar a remuneração de parlamentares. Isso vai chegar lá. Trazendo para qual patamar? Lorival, eu sou um pesquisador do mundo do trabalho, do movimento sindical, das lutas operárias, toda a minha trajetória acadêmica foi feita nisso. Os sindicatos no Brasil têm um órgão muito importante chamado DIEESE, Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Socioeconômicas. O DIEESE tem para cada região metropolitana do Brasil a estimativa do que seria um salário mínimo correto, um salário mínimo real, aquele capaz de permitir a uma família de pai, mãe e 2 filhos, que inclusive não é a média das famílias brasileiras, tudo que é necessário para viver ao longo do mês, aluguel, saúde, alimentação, transporte, etc. Sabe quanto que é o salário mínimo real estimado pelo DIEESE para a região de Belo Horizonte? R$ 4.200. Eu vou defender que a remuneração dos parlamentares em Uberlândia seja de 2 salários mínimos do DIEESE, algo em torno de R$ 8.600. E digo mais, vou apresentar a proposta de que nós tenhamos sessões da Câmara em horário em que a população possa acompanhar melhor. Porque pela manhã, o trabalhador não tem jeito. Tarde. Então é por isso que alguns não me querem na Câmara Municipal. Por isso mesmo. Então o senhor pode ter certeza que a barreira lá está pronta, sabe, aqui de ferro mesmo. Não deixa esse homem entrar aqui não. Professor. Mas há vereadores que também sabem da importância de terem a minha contribuição, que será modesta. Eu não acredito não. Não é no senhor, não acredito não. O senhor me desculpa. Não, do jeito do existem, senhor- existem. Será? Existem. O senhor me prova isso Existem. aí depois, tá? Depois eu vou trazer à tona. Se eu falar agora, eles podem ter problema. Então nós vamos aguardar um pouco. Professor, o senhor está no direito e a gente precisa de gente assim, mas desse jeito aí, o senhor pode dizer, a hora que o homem bater a mão, o leão. Vem cá, professor, eu preciso conversar com o senhor aqui. Eu sou contra qualquer coronelismo. O poder legislativo tem que ter coluna vertebral, tem que fazer valer a sua condição de poder. A cidade de Uberlândia não é um curral, Mas pensam que não é porteira fechada. Pensa tanto que já estão aí blindando o senhor para o senhor não ir lá para a Câmara Municipal. O senhor está vendo? Professor, o espaço sempre aberto, aquilo que o Potinho falou lá, que o senhor teria mais tempo, quero agradecer e que sempre que quiser, evidentemente, depois de assumir a vaga, inclusive até tem uns 8 vereadores que nem esses que estão podendo falar, eles não falam com a gente, mas tudo bem, a porta aberta aqui a todo mundo. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Professor, perdão. Eu também sou doutor, É porque doutor, eu tenho doutorado. doutorado. Né? Eu sempre faço da entrevista um debate público, até como forma de prestar contas à sociedade que me mantém. Toda a minha formação acadêmica, o meu salário na universidade, tudo isso sempre foi pago com o dinheiro que o trabalhador, a trabalhadora, que por vezes não tem direito ao banco universitário, a uma vaga na universidade, produz. Tá bom. Então eu sou muito grato a isso.
Um abraço aos amigos aqui do Grupo Vitoriosa. E eu quero, por último, deixar o seguinte: se a Daiane e o Divino precisarem de uma testemunha sobre o que você de vez em quando faz com eles, eu sou à sua disposição. Tá vendo? Esse homem não deixa ele entrar na cama, não, que já vai me bater aqui. Isso é brincadeira. Brincadeira. Um grande A abraço. gente faz aqui, professor, com descontração, mas em forma. Olha aí, para você ter uma ideia, o senhor está há 30 minutos falando aqui aquilo que o povo queria ouvir. De uma pessoa, você acha que o povo não está adorando o senhor chegar lá e brigar por nós, falar assim, ó, vamos buscar esse salário, vai ser R$8.000, já tá bom demais. Brigar mesmo pelo povo, brigar pela saúde, pela educação, que Deus acompanhe o senhor. E presta atenção, é eu que vou falar. Ô Murilo, chega perto do rádio aqui. Murilo, para com isso, rapaz. Você não era conhecido nem como advogado em Uberlândia se não fosse o Tenente Lúcio, você está esquecendo? Agora você está falando em processar as pessoas. Para com isso. Ô Lute, mostre a sua inocência, tá? Mostre a sua inocência. Busca a sua Câmara Municipal depois, 2020 tá aí. Para com isso. Isso é vergonhoso. Professor, vai com Deus. Que Muito Deus obrigado. acompanhe o senhor, viu? Política a gente faz com a cabeça fria. Isso. O coração quente, às vezes pela indignação, mas as mãos limpas. É. E a minha trajetória até E essa. mande áudio, professor. Um abraço, obrigado. Obrigado. Bom, gente, lembrando aqui que quando o professor citou o nome aqui da Flávia, do Márcio Nobre e do Murilo, espaço aberto a vocês. Aqui nós não cerceamos que falamos. Hein? Vai ser assim mesmo, né? 8h33. Eu ouvi também o Potinho falando que o Murilo vai processar não sei quem. Murilo uma vez falou que iria me processar no corredor ali da TV Paranaíba. Ah, é? Paranaíba e educadora, tanto é que o professor falou educadora, eu trabalhei durante muitos anos lá com o Suari, com o Rogério Silva, grande diretor meu, Suari, grande proprietário da TV e das rádios.